Romanos capítulo 8, versículo 18 até o versículo 27. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós nos colocamos em tua presença, agradecemos ao Senhor Deus, ó Pai, o privilégio de podermos estar dentro da tua casa e meditarmos a tua verdade, Senhor, Pai, a tua palavra. Deus, cuida, Senhor, Pai, de cada um que está no seu lar. Abençoe cada família, cada criança, Senhor Deus, ó Pai. Cada família deste bairro, Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja, ó Pai, sobre as suas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor esteja, ó Pai, no controle e na direção, Senhor Deus. Oramos a Ti, Deus, confiando, ó Pai, que o Senhor, Deus, ó Pai, está, Senhor, ó Pai, no controle, ó Pai, de toda esta nação. Está no controle, ó Pai, de todo esse mundo, ó Pai, todo esse universo. Deus, o Senhor está, Senhor, ó Pai, sobre ele. Deus, ó Pai, as Tuas mãos estão, ó Pai, sobre nós. Oramos e agradecemos ao Senhor, Deus, ó Pai, por Tua palavra. Que vemos, ó Pai, viver, ó Pai, a Tua verdade, Senhor, sempre, ó Pai, confiante, sempre, ó Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor está, Senhor, sempre na direção de nossas vidas. Oramos e agradecemos por este momento em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, versículo 18, ele fala algo muito importante, né, para a igreja, no versículo 18, para os cristãos. Um homem que havia realmente perseguido a igreja, um homem que havia feito muitas dores para os cristãos daquele momento, e havia sofrido também agora, nesse momento, sofrido pelo Evangelho. Estava sofrendo pelo Evangelho. E ele carregava no seu corpo as marcas, né, de um cristão que estava em sofrimento. Ele tinha um sofrimento ali no seu corpo, presente no seu corpo dia a dia. Mas sempre quando ele escreve as suas cartas, ele não destaca só o sofrimento físico por conta da pregação do Evangelho. Mas algo que ele mostra é um sofrimento interior, é uma dor interior, é algo que vem de dentro do seu coração, um sofrimento que realmente ele não tem controle. Algo que ele realmente não consegue mudar, algo que ele não consegue trazer um refrigério. E ele fala desse sofrimento que é algo que também todos nós estamos sujeitos. Independente se é criança, adolescente, adulto, todos nós sofremos, todos nós padecemos, todos nós temos em nossa vida. E no capítulo 8, versículo 18, ele descreve, ele fala sobre, ele não destaca o sofrimento, mas algo mais ainda para nós meditarmos essa manhã, para nos dar ali uma alegria e trazer você nessa manhã um motivo de alegria, para você sorrir, para você se alegrar diante de Deus. É um motivo para nós realmente levantarmos a mão para o céu e agradecermos a Deus por nós estarmos diante dEle e estarmos seguindo a sua verdade, a sua palavra. E esse motivo de alegria que Ele traz para os cristãos, apesar do sofrimento interno, apesar da dor interior, que cada um dos seres humanos, todas as pessoas passam a vivenciar, a sofrer, ainda mais quando se deparam com a verdade da palavra de Deus. Aí sim, carregamos ainda, algumas dores que parece que não são resolvidas. É essa dor que o apóstolo Paulo ele traz, porque quando nós vivemos sem Deus, estamos cegos para a verdade de Deus, vivemos
Todo pecado temos momentos de tristeza, de angústia, mas nós não temos propósito, nós não temos para onde ir, nós não sabemos para onde vamos. Nós não temos um lugar onde nós olhamos e falamos, ali é o meu lugar de descanso, ali é o meu lugar onde eu vou sentir o refrigério, ali é um lugar onde eu vou repousar a minha cabeça e eu vou descansar. Ali é um lugar onde não tem pecado, ali é um lugar onde... Não, quando nós estamos sem Cristo, nós não temos um lugar para onde olhar. Então, o hoje é o momento de descanso, independente da vida qual eu vivo. Mas a partir do momento que Deus nos chama, nós nos deparamos com um corpo que é dominado pelo pecado e por uma vida sem pecado. E isso lateja a nossa alma, isso nos corrói, porque há um desejo de viver perfeitamente para Deus, mas um corpo que muitas vezes padece pelo sofrimento, pela fraqueza, pelo pecado. Essa é a realidade minha e sua, independente da idade. Crianças, infelizmente, sofrem por terem maus pais, que não as educam, que não demonstram amor, carinho, afeto. Crianças choram pelo abandono, choram porque os pais não estão presentes, porque os pais não as escutam, não as ouvem. Filhos, adolescentes, jovens abandonados, os pais os deixam à deriva, sem se preocupar, sem dar atenção. Adultos que também sofrem porque filhos os maltratam, são sem respeito. Ou seja, o sofrimento está presente em toda a nossa vida. Para todas as idades, nós vemos que o sofrimento ele é presente, a dor ela é presente. Agora, quando cristãos, nosso sofrimento agora vai aumentar, acrescentar o sofrimento, porque você tem todo esse sofrimento, muitas vezes, talvez nós passamos por essas situações na nossa família, nas nossas relações no dia a dia, mas outro sofrimento eu quero e eu desejo viver sem esses males, eu desejo viver sem esse sofrimento, sem essas dores. Mas agora, qual é o sofrimento? Eu quero viver sem, mas não é hoje, não é amanhã, eu não sei quando. E é sobre isso que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 18. Ele fala no versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos atuais, os sofrimentos que nós temos hoje, que esse mundo muitas vezes nos proporciona, infelizmente, muitas vezes nós não estamos no controle, nós sofremos, nós não temos como mudar as situações, o sofrimento está aí, está presente, não temos como mudar. Talvez você aí não tem como você mudar a situação familiar, não tem como você mudar muitas vezes a situação do seu filho, que às vezes lhe traz sofrimento. Não tem como você mudar muitas vezes a inclinação, não tem como você mudar a inclinação do seu corpo, você fazer, eu quero, como o apóstolo Paulo descreve, eu quero fazer o que é correto, eu quero fazer o que é perfeito, mas também não consigo fazer, porque eu sou levado a fazer o que é realmente contrário à verdade de Deus. O que nós vemos, que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, versículo 18, é que esse sofrimento de que eu e você, nós não temos controle. Nós não temos como mudar. Mas o que nós temos que atender é a palavra de Deus. Olhe para Deus. O versículo 18 ele diz: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória do que em nós será revelada. A glória de Deus será revelada em nós, ou seja, a nossa esperança hoje, a nossa esperança hoje é olhar, estarmos atentos ao reino de Deus, a nossa habitat celestial, a nossa vida onde o pecado não estará presente, onde o sofrimento e a fraqueza não estará presente, onde viveremos eternamente numa paz com Deus. E ali tem que estar a nossa esperança. O apóstolo Paulo ele fala dessa esperança, que é um desejo latente do coração do cristão. Nós servimos a Deus hoje, não é por hoje, mas servimos a Deus hoje porque nós queremos estar constantemente presente dEle, sempre na sua presença, sempre ao seu lado, sempre diante dEle, em todos os momentos. Ou seja, queremos e ansiamos pela eternidade. Nós não vivemos de momentos de adoração, de momentos de cultos, pelos momentos, simplesmente, mas porque queremos a eternidade.
porque queremos viver esse momento de louvor, de adoração a Deus, a eternidade. O sofrimento que nos vem é porque ainda não temos essa vida. Ainda choramos, estamos sujeitos a sofrimentos dia a dia. Que assim como o apóstolo Paulo reconheceu isso na sua vida, que eu e você também possamos reconhecer. Que jamais os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias desse mundo seja comparada com a nossa vida eterna com Deus. Não coloquemos lado a lado. Não coloquemos lado a lado, é injusto. Porque o que em nós será revelado, seja a nossa esperança, é vivermos diante de Deus a sua eternidade em adoração, em louvor. No versículo 19, ele descreve a real situação de não somente do homem, mas de toda a criação de Deus. Versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que em toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Não é somente o homem, não é somente nós, humanos, que sofremos por conta do pecado e padecemos por conta do pecado. Mas toda a criação geme, toda a criação de Deus sofre por causa do pecado, foram afetadas por causa do pecado e sofrem. Deus, ele vem em prol de toda a sua criação, restaurar toda a sua criação. Tudo Deus, ele vem trazer uma nova vida. No versículo 23 diz, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente em nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém? Essa é a nossa situação. Essa talvez seja a sua situação hoje. Nós estamos vendo as situações ao nosso redor, pessoas morrendo, amigos, conhecidos, falecendo. Vemos pessoas chorando dia a dia. Vemos muitas vezes na nossa família pessoas sofrendo por outras situações, por outros erros, chorando muitas vezes por mágoas, por sofrimentos do passado. Você muitas vezes talvez esteja sofrendo por alguma coisa que lhe aconteceu, e você fica revivendo, remoendo, pensando diariamente, sofrendo por isso. Eu convido você nessa manhã a olhar para essa palavra de Deus com atenção. A esperança de Deus para a sua vida. Olhe para essa palavra de Deus. Tenha a esperança de que esse sofrimento ele é temporário. Ele é momentâneo. E a esperança é que nós temos um lugar de descanso em Deus. Não é hoje, não é amanhã. Nós não sabemos. Mas esse é o nosso refrigério. Esse é o seu refrigério. Se o sofrimento seu hoje é grande, se realmente nós não temos o controle, nós não podemos mudar. Não há como nós mudarmos as situações. Coloquemos em adoração a Deus, em culto a Deus. E buscando fervorosamente Deus, porque eu quero viver eternamente a sua paz, no seu reino. Por isso nós nos colocamos diante dele. Por isso nós louvamos. 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo também descreve dessa forma, falando sobre a habitação celestial. E ele descreve dessa forma, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando revestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como a garantia do que está por vir. Portanto, temos plena confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O apóstolo Paulo descreve que nós realmente temos nesse mundo apreço pela vida, pelo nosso corpo, mas o que nos resta é um corpo espiritual, um novo corpo, uma nova vida no reino de Deus. Que nós coloquemos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus e não nos fixemos nos sofrimentos e na angústia e vivamos em prol deles, mas que nós olhemos para Deus e vemos em Deus uma nova vida. Vemos em Deus que é Ele, somente Ele que nos faz passar por este momento, por essas circunstâncias, com alegria, com felicidade. Ainda que para muitos seja um absurdo. Isso é um absurdo, como pode? Vemos muitas vezes as situações acontecendo ao nosso redor e nós realmente nos alegrarmos, realmente nós não podemos, é algo que nós não é concebível. Mas não é que nós não podemos chorar pelos momentos difíceis, não podemos render mal. Choremos, nos angustiemos muitas vezes, mas não deixemos levar por esses sofrimentos, mas coloquemos sempre o nosso coração, a nossa vida, a nossa esperança em Deus, a nova vida que Deus tem para cada um de nós, para você. Amém? A nossa alegria, saber que assim como Deus ele nos diz na sua palavra, se ainda que você não saiba orar, ainda que você não tenha suas limitações, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele intercede por você, intercede por nós. Motivo de alegria, de felicidade. Deus, ele é conosco. Deus é com você. Que nós venhamos sempre, engrandecemos o nosso Deus, apesar das dores, apesar das dificuldades. Não perdamos a esperança. Amém? Deus os abençoe. Deus abençoe você e sua família. Ore a Deus. Independente se você é criança, adolescente, adulto, não importa a sua idade. Nós sabemos que o sofrimento ele está presente. Mas não deixemos o sofrimento tomar conta do nosso coração de tal forma que esqueçamos de olhar para Cristo. Esqueçamos de olhar para Deus, um Deus gracioso, misericordioso e que nos dá uma esperança viva e cheia de paz. Amém? Deus o abençoe. Amém? Vamos estar orando a Deus, agradecendo por este momento, pela sua palavra. Amém? Ore a Deus. Nós não temos controle. Você não tem controle das situações, mas Deus, ele tem o controle. Vamos orar a Deus que pode tudo, Deus soberano. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, ó Pai, neste momento eu oro a Ti agradecido, Deus, pelo Teu amor, Deus, pela Tua graça, Pai. Pai, seja, Deus, ó Pai, com cada família, Deus, cada criança, ó Pai, neste momento que se encontra em sofrimento, Senhor, em dor. Deus, cuida, Deus, dá a elas, ó Pai, força, Pai. Cuida da vida delas, cuida dos seus familiares, seus pais, jovens, ó Pai, adolescentes, Deus, que muitas vezes nesse momento de pandemia, Senhor, Deus, vivem, Deus, sem propósitos, Deus, não sabem, ó Pai, o que fazer, ó Pai, como se ocupar. E Deus, desperdiçando tempos, Deus, ó Pai, distante, ó Pai, da Tua presença. Cuida, ó Pai, desses jovens. Cuida, ó Pai, dessas vidas, ó Pai. Cuida, Senhor, ó Pai, de seus familiares. Deus, ó Pai, dá-lhes sabedoria, Senhor, ó Pai, discernimento, ó Pai, de como agir, ó Pai, em cada circunstância também, ó Pai, dentro da família. Deus, pedimos ao Senhor, Deus, que sabe todas as coisas, ó Pai, é soberano, é nosso Criador. Seja, ó Pai, com cada um de nós, ó Pai, nós precisamos, Senhor, a cada momento, em cada situações, porque muitas vezes, ó Pai, infelizmente, somos, ó Pai, tendenciosos, ó Pai, a esquecer, ó Pai, da Tua verdade, a esquecermos a Tua palavra. Seja conosco o Espírito Santo do Senhor, lembre-nos, ó Pai, a cada momento, Senhor Deus. Oramos e pedimos ao Senhor Deus, ó Pai, vem sobre nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.